Fala pessoal, Shalom ao coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Te convido a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 61. Nós vamos ler aqui os versículos 1 e 2. E hoje nós vamos aprender a fazer uma oração nos dias mais difíceis da nossa vida. Eu vou contar uma situação para você aqui, eu tenho certeza que você já viveu essa situação. Talvez nenhuma nem duas, ou várias vezes na vida. Que situação é essa, Tiago? Você já passou pela circunstância de estar tão esmagado pela vida, tão cansado, a mente tão pesada, que você não consegue sequer formular a sua oração direito? Não é que você não quer orar, não é que você esteja frio espiritualmente, é que você não consegue colocar em palavras algumas coisas porque a ansiedade já tomou conta do seu coração. Os sentimentos e as tempestades emocionais que você esteja passando, as circunstâncias da sua vida, elas te colocam numa posição que você não consegue nem se concentrar direito na oração e nem transmitir em palavras o que você de fato está sentindo. Então, hoje, nós vamos ter aqui um estudo de caso de um dos homens mais marcantes da história. Davi passou por isso. Interessante a gente pensar isso, né? O que é que Davi fez? Como que Davi orou quando ele passou por uma situação como essa? E nós vamos aprender desse grande poeta, principal salmista da Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. Essa oração simples, de 2 versículos, que você vai fazer nos dias mais difíceis na sua vida. Diz assim, Salmo 61, versículo 1 e 2. Aliás, antes de ler esse texto, convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no canal. Já chega deixando o like na transmissão. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Salmo 61, versículo 1 e 2 dizem assim: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra, eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Mais uma vez, ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Gente, esses 2 versículos, eles falam muito conosco, porque Davi, ele estava passando talvez os momentos mais dramáticos da sua história. Para quem não conhece a história de Davi, em um determinado momento, um dos seus filhos, Absalão, pratica um golpe de estado contra ele. Ele tenta dar um golpe, tomar o reino de Davi para si mesmo. Ele tenta destruir o pai, matar o pai. Ele tenta acabar com a vida do pai. E essa é uma perseguição muito dolorosa para Davi, porque Davi amava o seu filho Absalão. Eu acredito que todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, nós já fomos perseguidos por alguém. Seja um desconhecido, seja uma pessoa no trabalho, que talvez te conheça, mas não tem intimidade. E a gente precisa reconhecer que a perseguição, ela muitas vezes dói mais quando a gente ama a pessoa, quando é uma pessoa próxima. A traição que o filho de Davi comete contra ele. Por que a traição dói muitas vezes? Porque normalmente a traição vem de alguém que você deu confiança, alguém que você deu acesso, alguém que você confiava, alguém que você depositou expectativa. A pessoa trai a sua confiança, nesse caso aqui, o filho de Davi dá um golpe de estado nele, tenta destruir com a vida dele. Davi está emocionalmente completamente abalado. Mas ele começa a sua oração dizendo assim, ó: ouve o meu clamor, ó Deus. Ele está clamando a Deus, ele está confiando de que Deus ainda o escuta. Sabia que algumas pessoas perderam a fé de que Deus as escuta? Deus te escuta de onde você estiver. Olha, eu estou aqui transmitindo devocional de um aparelho celular e, obviamente, para você fazer uma chamada no celular, você precisa de dados da operadora ou alguns aplicativos como WhatsApp e até mesmo o próprio celular, alguns celulares já mais avançados. Esse meu, por exemplo, eu consigo fazer ligação por dados. Você precisa de uma transmissão ali da operadora ou de dados de internet, de um Wi-Fi. Se ficar no modo avião, meu amigo, infelizmente a coisa não funciona. Porque é preciso conectar. Eu preciso de uma tecnologia para poder falar com alguém, nem que seja lá do outro lado do mundo ou do outro lado da rua.
Eu preciso de uma conexão. Se essa conexão não funcionar, vai falhar tudo. Mas com Deus, você pode estar em qualquer lugar. Um lugar que o seu celular não pegue o sinal. Já viajou aquelas viagens que você chega assim, num lugar que não pega sinal nenhum? Se acontecer uma situação aqui, vai demorar para chegar socorro. Deus, ele te escuta de onde você está. E quando eu digo de onde, não é só a sua geografia, é a sua situação. Deus te escuta na situação que você está. Eu quero falar algo aqui que vai aumentar a sua fé. Se você parar para olhar ao seu redor e até mesmo na sua vida, você vai perceber que grandes encontros com Deus, grandes testemunhos com o Senhor, eles nascem e eles passam por circunstâncias extremamente desafiadoras. Tem uma frase que eu falei num devocional desse há um tempo atrás, não sei se tem alguns meses, algumas semanas, mas eu falei assim, ó, os seus piores dias vão gerar os seus melhores testemunhos. Isso acontece na vida de muita gente. Davi estava vivendo aqui um dos seus piores dias, mas ele ainda tem esperança, ele tem fé que Deus o escuta. A primeira coisa que a gente aprende com Davi, tenha fé que o Senhor te ouve, que o Senhor te escuta. E às vezes a gente faz o seguinte cálculo, poxa, Tiago, se Deus me escuta, por que minha situação está assim? Porque Deus tem um tempo dele de agir, tem a forma dele de agir. Ele não age no nosso tempo, nem na nossa forma, é no tempo dele, na forma dele. E claro, o tempo de Deus, a forma de Deus é muito melhor do que a nossa. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Deus não só ouve, Deus presta atenção. Você já passou pela experiência de contar um problema sério para uma pessoa que estava meio que escutando assim, entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Você se dedicou ali a contar talvez um detalhe da sua vida muito raro que você não conta para ninguém. Você se dedicou a contar para a pessoa esperando que a pessoa lhe desse atenção. E a pessoa, sei lá, ficou no celular, ficou distraída, não deu muita atenção. Aquilo, de certa forma, machuca, né? Que a pessoa está ouvindo, mas não está prestando atenção. Falei até com um amigo ontem, falei assim, ó, ver é diferente de perceber. Que Deus te faça perceber, que muita gente vê, não percebe. A gente vê, mas não capta a informação, a gente não tem atenção naquilo. Mas Deus, ele tem atenção à nossa situação. Não é que Deus só tem atenção ao que nós estamos falando com ele. Deus conhece cada detalhe da nossa história. Davi, por exemplo, ele está aqui no lugar de fuga, né? Ele está nas montanhas, ele está em algum lugar que não é muito confortável. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo no palácio naquele momento. Não tinha câmera na época ainda, essa tecnologia não tinha chegado. Ele não sabia o que estava acontecendo minuto a minuto, não tinha rede social para poder avisar Davi, não tinha uma história para poder postar, não tinha um flagra para poder mandar para Davi. Mas Deus conhecia toda a situação mais do que o próprio Davi. Deus conhece a sua situação. Quando você for orar nos dias mais difíceis, você precisa lembrar disso. Mas, Thiago, isso serve só para os dias difíceis? É claro que não, serve para todos os dias. A gente precisa, a gente precisa concordar de que nos dias difíceis, às vezes, muitas vezes, é difícil lembrar disso. É difícil acreditar nisso. Porque a coisa está todo o contrário. Thiago, mas por que eu não estou percebendo isso? Porque nós vivemos pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Pode não estar batendo aqui com o mundo natural, mas no mundo espiritual, o Deus que é invisível, mas é presente, ele me ouve, ele presta atenção em mim. E aí Davi fala o seguinte, ó, desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Deixa eu chamar a atenção para esse detalhe aqui, porque, digamos, se Davi tivesse no nosso tempo, né, Davi tivesse no nosso tempo, fosse um brasileiro falando português com as gírias e a forma de falar de um brasileiro, Davi escreveria assim, ó, Senhor, eu estou te clamando aqui, eu estou no fim do mundo, com o coração abatido. Essa expressão assim, desde os confins da terra, é como se ele estivesse dizendo, eu estou no fim do mundo, estou onde Judas bateu as botas, sabe? E quando ele fala isso, quando Davi fugiu, ele se refugiou, ele não se refugiou num palácio, numa mansão, ele ficava nas montanhas, nas cavernas, um lugar assim que não era muito hospitaleiro, sabe? E ele fala assim, Senhor, eu estou aqui, meu Deus, eu sou o rei mais importante de Israel, eu estava no auge do meu reino, vivendo toda a minha glória no meu palácio, e de repente, do nada, eu estou aqui numa caverna, com meu filho tendo dado um golpe de estado em mim, querendo me matar, tem inimigos contra mim, Davi sofreu também traições políticas nesse inteirinho, e Davi fala assim, ó, eu estou aqui no fim do mundo clamando a ti, mas eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou aqui no fim. E é interessante essa expressão assim, desde os confins da terra, porque quando nós começamos a ficar aflitos, ansiosos,
a gente começa a ter uma crescente sensação de isolamento. E esse isolamento não é só um isolamento físico, é muitas vezes um isolamento que tem a ver com falta de conexão. É você dizer assim, ó, Tiago, o problema, Tiago, não são falta de pessoas, não é falta de pessoas ao meu redor. O problema é que ninguém me entende. Eu tento me expressar, as pessoas não deixam me expressar, não esperam. Ou quando eu falo, as pessoas não entendem. Eu não estou conseguindo passar para as pessoas o que está acontecendo aqui. E aí você vai se sentindo cada vez mais só, cada vez mais isolado. Não porque não tem pessoas, mas porque ninguém te entende. Ninguém entende o teu coração. E ele fala assim, ó, eu estou aqui desde os confins da terra e com o coração abatido. Se você é interessante que esse termo no original, no hebraico, se você for ler, é como se estivesse assim, ó, eu tô aqui com o coração desmaiado, desfalecido, né? E obviamente, quando Davi fala isso, a ideia não era de um coração desmaiado fisicamente, é de um coração desmaiado emocionalmente. Você já se sentiu com o coração desmaiado emocionalmente? Senti sem forças. Tiago, eu tô sem forças, eu não consigo. Eu até sei o que tenho que fazer, mas não tenho força. E muitas vezes as situações de esgotamento emocional nos levam para esse lugar de impotência mesmo, onde até mesmo aquilo que você é acostumado a fazer já não consegue mais fazer. Ou você faz um esforço muito grande, a ansiedade traz isso, por exemplo. O quadro de depressão traz isso muito forte. A pessoa começa a fazer com muito esforço o que ela fazia normalmente, o que ela fazia de modo fluido, né? E às vezes quem está próximo de você não consegue compreender isso. Eu já passei por essa situação. Pessoa muito próxima, muito importante para mim na minha história de vida. E a pessoa assim, poxa, mas naquela hora ali você tinha que ter feito, tinha que ter reagido. E eu sabia que tinha que ter reagido, tinha que ter feito alguma coisa, mas eu não tinha forças. Não tinha força. A pessoa, não, mas tinha que fazer. Cara, eu não tinha forças. Mas por que não tinha força? Eu não tinha força. Você não tá entendendo que eu não tinha força. Meu coração tava desfalecido. Meu coração tava desmaiado. O coração tava batido. Eu sei o que tinha que ser feito passo a passo, mas tá sem força, velho. Entendeu? Tem hora que você se sente assim, meu Deus, Thiago, eu sempre não consigo. Eu não consigo. E você tenta explicar isso para as pessoas às vezes, e você é incompreendido. Quem sabe você pode estar passando por isso. Você já passou por essa situação. E talvez você diga assim, Thiago, se eu soubesse essa oração antes, eu teria vivido muita coisa diferente. Eu também, todos nós. Mas Deus não está aqui para passar na nossa cara o nosso passado. Deus está aqui para nos ensinar um novo futuro, esperança, um presente onde você pode viver diferente. Sabe por quê? Porque tem um Deus que ouve a sua oração. Tem um Deus que tem atenção à sua situação. Tem um Deus que se importa com você. E por mais que você esteja com o coração abatido, sem forças, clame ao Senhor. Tiago, eu estou aqui no fim do mundo, nos confins da terra. Clame ao Senhor. Às vezes, essa expressão confins da terra não quer falar de um isolamento necessariamente geográfico, mas de uma distância para o próprio Deus. Não era o caso de Davi, mas pode ser o seu caso. Você diz assim, Tiago, mas eu estou muito distante de Deus, Tiago. Rapaz, eu estou fazendo tanta coisa errada, eu estou com a vida toda bagunçada, então eu não sei se Deus vai ouvir minha oração. Meu irmão, você pode estar nos confins da terra. Deus, ele te vê. Deus, ele te ouve. Esse mesmo Davi, ele escreveu um outro salmo dizendo assim, ó, se eu fizer a minha cama no paraíso, mais alto céu, ali tu estás. Se eu fizer a minha cama no inferno, ali tu também estás. O que é que Davi queria dizer com isso? Olha, se eu estiver no auge da minha vida, na melhor fase, na melhor versão, melhor tudo, ali Deus está comigo. Mas se eu estiver vivendo o inferno, eu sei que ali Deus também está comigo. Então você pode se sentir em isolamento, se sentir incompreendido, com o coração desfalecido, mas Deus está atento ao seu coração. Você vai orar diferente a partir desse devocional. E aí, para a gente fechar essa palavra, eu já estou quase querendo pregar também o versículo 3 aqui, mas tenho que segurar por causa do tempo. E eu sei que vocês não têm problema com o tempo, né? Nosso devocional é até um pouco mais extenso. Graças a Deus quem está aqui não tem problema com isso. Mas a questão a bateria do celular, gente. E lá, versículo 2, assim, ó. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Vamos pensar um pouquinho aqui, colocar vocês para pensar um pouquinho. Por que Davi pede isso a Deus? Você tem que se perguntar isso no texto bíblico, sabe? Você lê um texto assim, não entende, você tem que pensar o que é que o autor pensou, o que ele imaginou, por que ele colocou isso aqui, ainda mais a mente de um poeta, né? Por que ele compôs dessa forma a oração dele? Me coloca numa rocha mais alta do que eu. O que Davi estava pensando nisso? Deixa eu dizer uma coisa. Se você estiver no mar, você não sabe nadar.
Você está se afogando. O mar é revolto. Vou fazer uma pergunta. Dá para você ter um curso de natação ali naquela hora? Dá para alguém chegar assim e falar, você está se afogando aí? Espera que eu vou te dar, como é? 3 aulas de natação aqui agora, tá? Primeiro passo, bota a mão aqui, perna desse jeito, faz tal movimento, assim, assim. Meu irmão, não tem como. Se você me livrar desse afogamento, eu até me inscrevo num curso de natação. Mas agora não dá. Quando você está se afogando, não tem como uma pessoa dizer assim, olha, bate a perna mais forte, olha, confie, você consegue. Não, você precisa de alguém que vá lá, jogue uma boia, um bote, ou que vá lá, o próprio salva-vidas vá lá e salve a pessoa, resgate a pessoa. Entende? A pessoa precisa, naquele momento, de algo que seja mais forte do que ela. A pessoa precisa de algo que ela consiga se apoiar, que ela consiga se sustentar. Inclusive, muitas vezes a gente acaba se afogando nas circunstâncias da vida, né? E quando você pede uma rocha... Por que Davi pediu uma rocha mais alta do que ele? Porque se a rocha... Olha que loucura isso. Se a rocha fosse da altura dele, a ansiedade ia bater nele e ia cobrir ele. Se a rocha fosse do tamanho da inteligência dele, o problema dele ia cobrir ele. Davi está fazendo aqui, em uma frase só, duas coisas muito importantes. Ele está dizendo o seguinte, ó, primeiro, Senhor, eu não sou capaz. Primeira coisa muito importante, reconhecimento de incapacidade. Engraçado que isso é o contrário do que o mundo diz, né? O mundo diz, não, confia, acredite, você consegue. Sim, você consegue mesmo, até um certo ponto. Chega um ponto, meu irmão, que você não consegue mais. Todos nós somos limitados. Davi chegou nesse ponto. E quando nós estamos nos nossos piores dias, a gente chega nesse ponto, a gente passa de um momento de, olha, a minha força não é mais suficiente. A minha inteligência não é mais suficiente. A minha expertise aqui, o meu know-how não consegue mais. Eu tô com um problema que é maior do que eu. Eu tô com uma situação que é mais difícil do que eu consigo resolver. Aí Davi, ele reconhece a incapacidade dele, mas ele reconhece que Deus pode levá-lo para algo que é mais forte do que ele. Quando Davi fala assim, ó, me leva para uma rocha mais alta do que eu, ele está dizendo, Senhor, eu te peço para que o Senhor me dê um sustento, um fundamento que vá além da minha força, que vá além da minha inteligência, que vá além da minha esperteza, que vá além do que eu possa fazer, porque essa situação aqui eu não consigo mais lidar. E é interessante essa oração de leva-me a uma rocha mais alta do que eu, porque no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que Cristo é a rocha fundamental. Cristo é a pedra fundamental. Quando se fala de pedra fundamental, é a principal pedra de uma construção e nela toda a construção pode se apoiar. E da mesma forma, que Davi, ele orou a Deus pedindo, Deus me leva para uma rocha mais alta do que eu. Hoje, nós podemos orar com a convicção de que essa rocha mais alta do que nós, ela já não foi dada, que é Jesus Cristo. Aquele que vê você nos piores momentos da sua vida. Tem até aquela canção, né, que fez muito sucesso nos últimos tempos, que diz assim, nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço. Meu irmão, quando todas as circunstâncias falham, quando as pessoas te abandonam, quando você tá na pior, você fala assim, Thiago, eu tô na pior, sabe o que é a pior fase? Eu tô na pior fase, tô no pior momento, da minha história eu não vejo futuro. Nessas horas, Jesus está lá. Davi, ele ora com a convicção que vai além das circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias da sua vida hoje, talvez você esteja vivendo uma situação tão ruim ou até pior do que a que Davi viveu. Mas o mesmo Deus de Davi é o mesmo Deus que está presente hoje na minha e na sua vida. Que pode lidar com os nossos problemas, que pode lidar com as nossas situações, que pode lidar com as nossas questões. E eu creio que Deus não te trouxe aqui em vão. A partir de hoje, você vai orar essa oração. Quando você não tiver mais forças para orar, quando você não tiver mais palavras para dizer, você vai abrir no Salmo 61. E você vai fazer essa oração. E essa leitura dessa oração não vai ser como um mantra, não vai ser um talismã. Não vai ser o tanto repetir, Deus vai ouvir. Não. Você vai orar agora com entendimento, porque você assistiu um devocional, você recebeu uma aula, você foi exposto aqui a uma explicação que agora a coisa faz sentido para você. Não são palavras soltas ao vento. Quando você lembrar de confins da terra, coração abatido, coração desfalecido, coração desmaiado. Quando você lembrar rocha mais alta do que eu, você vai lembrar de cada significado desse. E a oração que tem poder é uma oração que tem significado.
Muitas vezes um significado emocional, mas muitas vezes também um significado teológico profundo. Aquelas palavras que são meras palavras soltas na boca de alguém, na sua são palavras com profundo sentido, profunda convicção, profunda fé, porque você foi ministrado sobre aquilo. E aí eu não vou aguentar, vou ter que ler o versículo 3 aqui, senão não vou. Versículo 3, Davi fala assim, ó, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Davi, ele olha para o passado dele, e é engraçado que ele não fala assim, ó, tu, porque o Senhor foi, ele fala, tu tens sido. Ele reconhece que a mão de Deus não está só no passado dele, está atuando ainda, sabe? Tem horas que a gente tem que olhar para o nosso passado, e muitas pregações falam assim, esqueça seu passado, apague o seu passado, rompa com o seu passado. Quando os pregadores falam isso, e às vezes eu também falo isso, tem a ver com você largar aquilo que te impede de viver o que Deus quer que você viva. Largar o velho homem, a velha natureza, a velha criatura, velhos traumas, velhas crenças, entende? Até aí tudo bem. Mas no nosso passado também tem pegadas de Deus. Tem testemunho de Deus. Tem digitais de Deus ali. Eu posso olhar para o meu passado e dizer, olha, Deus já fez isso aqui na minha vida. Deus já me salvou assim, já me abençoou dessa forma. Deus já, sabe? Coisas maravilhosas. E a gente olha para o passado, mas aí a gente olha para o passado e as lentes do passado, neste caso, elas precisam limpar também as lentes do presente. Davi fala, tu tens sido. Né? No inglês, you have been. Tu tens sido o meu refúgio. Tem até aquela música que diz assim, tu tens sido tão, tão bom para mim, ou impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Quando você reconhece, quando você olha para a mão de Deus no seu passado, aí você vai lembrar pensando assim, Thiago, olha, eu tô passando uma situação difícil. Mas já passei também por outras situações difíceis e Deus me salvou, me abençoou, me guardou, me livrou naquelas situações também. E aquilo vai encher teu coração de fé, meu irmão. Você vai perceber, tu tens sido, ó Deus, o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. E agora ele começa a ser fortalecido pela lembrança daquilo que o Senhor já fez, de como o Senhor já atuou, de como o Senhor já interviu, já interferiu na sua história. Aquilo enche o coração de Davi de esperança. E você precisa orar assim também. Nossa oração, ela não pode ser só lamento. Precisa passar pelo lamento. Existe um poder espiritual no lamento. Lamentar é diferente de murmurar, tá? Murmurar é carnalidade. Lamentar, totalmente espiritual. A Bíblia tem um livro com o nome Lamentações. Então a gente precisa lamentar diante de Deus. Mas as nossas orações também precisam ser momentos onde nós lembramos para nossa alma quem Deus é. Esse mesmo Davi, ele ora no outro momento dizendo assim, porque estás abatido, ó minha alma? Confia em Deus, espera nele, por sua salvação eu ainda o louvarei. Quando Davi fala isso, eu te pergunto, Davi está falando para Deus ou para si mesmo? Essa oração não é para Deus. Ele está falando com ele mesmo. Porque estás abatido, ó minha alma? Confia em Deus, espera nele, por sua salvação eu ainda o louvarei. É como se você estivesse falando com você mesmo, né? No meu caso aqui, o Thiago, fala assim, ó, porque você está ansioso, Thiago, confia em Deus, Thiago, confia em Deus, Thiago, em nome de Jesus, eita, meu Deus, porque está abatido meu coração, confia em Deus, eu ainda vou louvar o Senhor pela minha salvação. E aí, qual o seu nome? João, Maria, Cláudio, Lúcia? Você fala assim também de vez em quando, né? Eita, meu Deus, preciso confiar no Senhor. Você está falando consigo mesmo. E essas coisas vão pastoreando o seu coração. Vem cá, meu irmão, se você falar palavras de derrota para você mesmo, você acha que isso vai te levar a que lugar? Você acha que alguém já venceu um problema, uma situação, dizendo assim, ó céus, ó vida, ó isso, ó aquilo, e aquela coisa, ninguém, porque isso vai até tirando a sua fé, vai frustrando mesmo, vai acabando com você. Mas quando você começa a pregar pro seu coração, quando você começa a ministrar, há um grande poder nas palavras. E a gente despreza isso muitas vezes. Você começa mesmo a ministrar para o seu próprio coração. Eu aprendi isso uma vez. Quem me ensinou, inclusive, cadê o pessoal do meu GC vai gostar. Que esses dias postaram Perdão, gente. Postaram um vídeo dele lá no GC. E eu falei, olha, eu escutava muito quando era pequeno. Que era o pastor Sóstenes Mendes. Eu aprendi com o pastor Sóstenes Mendes. Sóstenes Mendes falou o seguinte, olha, quando não tiver ninguém a profetizar sobre sua vida, você mesmo bota a mão na sua cabeça e você mesmo profetiza. Porque o poder da profecia está na palavra de Deus. Declara a palavra de Deus sobre você, meu irmão.
Entende? Coloca a mão no teu coração, na tua cabeça, levanta suas mãos e fala assim: eu declaro a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu confio, Senhor. Olha, a devocional de hoje foi o DNA do que eu estou passando. O raio-x do que eu estou passando. Mas eu creio, Senhor, tu tens sido o meu refúgio. Tu tens sido uma torre forte comigo. O meu coração está abatido, mas o Senhor vai me levar a uma rocha mais alta do que eu. E você começa a ministrar para o seu próprio coração. E aquilo começa a curar você. Aquilo começa a guardar você. Aquilo começa a reposicionar você. E de repente você sai daquela oração ali. O problema ainda não foi resolvido. Mas você já está melhor. O problema ainda não foi resolvido. Mas o teu coração já está mais calmo, está mais situado. Você já, opa, venci essa batalha aqui. Talvez essa mesma ansiedade louca, ela volte durante o dia. Que acontece isso, né? Aquela crise de ansiedade, você vai lá, ora, acalma e tal. Horas depois, volta de novo. Você faz o mesmo processo. Pode ser que você precise realizar esse processo 3 vezes no dia, 5 vezes no dia. Tiver um momento assim, até mais vezes. Você vai ver que com o passar do tempo, isso vai diminuindo, isso vai acalmando, porque a palavra do Senhor que foi semeada começa a germinar no seu coração. Ela começa a gerar vida na sua alma. Ela começa a brotar no seu espírito. Eu sei porque Deus mandou ler esse versículo aqui. Senão ia terminar o devocional, não ia falar isso. Vocês precisam ouvir isso. Todos nós, eu também, todos nós, vamos ser ministrados sobre isso. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é germinada em nosso coração e ela produz efeitos. Se você ouvisse que alguém fez alguma feitiçaria contra você, ou alguém chegar assim pra você e falar assim, ó, que Satanás te carregue, você não fica tremendo de medo? Muitas vezes? De modo equivocado, inclusive. Essas palavras não têm poder sobre você. Mas por que você tem medo? Porque no fundo, você acredita no poder do mal. E acredita que aquelas palavras podem travar a sua vida. Mas quando é a palavra de Deus, você acha que não. Agora eu te pergunto, o que é que tem mais poder? Uma maldição falada por alguém, uma praga rogada, uma feitiçaria, ou a palavra de Deus, irmão, que tem vida e vida em abundância? Essa palavra tem poder para quebrar corrente, tem poder para quebrar feitiçaria, tem poder para quebrar doença, tem poder para ressuscitar morto. Essa palavra é tudo o que você precisa. E o rei Davi, diante de uma situação tão parecida com a que muitos vivem, ele orou a palavra de Deus. Ele olhou para o caráter de Deus. Ele lembrou de quem Deus é. E aquilo trouxe a ele a condição necessária de lidar com aquela situação. Eu quero orar pela sua vida hoje. Antes da oração, quero te convidar, se inscreve aqui no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Todos os dias, começando amanhã, mergulhando na palavra de Deus. Deixa o like na transmissão. Eu quero orar com você. Eu nem vou falar do grupo do WhatsApp hoje, nem mais nada. Eles não perder aqui o foco do que Deus está ministrando. Feche seus olhos se você puder. Eu sei que tem pessoas que não podem, assistir um devocional fazendo alguma coisa que não podem fechar os olhos, dirigindo às vezes, né? Não fecha o olho dirigindo não, meu irmão, em nome de Jesus. Teve um irmão que falou assim, não, Thiago, Deus guia na hora. Eu falei, meu irmão, tem misericórdia. Que tá guiando é você aí, meu irmão. O Espírito Santo tá te capacitando aí, né? Não fecha o olho não. Mas brincadeiras à parte, se você puder, feche os seus olhos comigo. Eleve o seu coração a Deus nesse momento. A oração vai ser bem curtinha aqui, sabe por quê? Porque quem tem que continuar essa oração é você em casa. Eu vou ministrar sobre sua vida, mas quem tem que continuar essa oração é você em casa. Amém? Senhor Deus, nós te clamamos aqui. Tu és o mesmo Deus que estava com Davi nessa história e em tantas situações, tantas histórias tão difíceis. E o Senhor sempre esteve presente, sempre esteve atuante, sempre cuidou desse personagem tão conhecido. Mas o Senhor não é um Deus distante, o Senhor não é apenas o Deus de Davi, de milênios atrás, das histórias que nós lemos na Bíblia. A palavra fala que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Hebreus capítulo 13, verso 8, nós cremos Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu oro, Pai, para que o Senhor primeiro traga a cada um dos que estão aqui convicção da sua presença, consciência da sua presença e certeza do seu amor, certeza do seu cuidado, Pai. Se alguém aqui estiver na situação em que Davi está, com o coração desfalecido, abatido, desmaiado, clamando desde os confins da terra, num lugar de isolamento emocional, no lugar de profunda solidão, meu Deus, nós oramos, não só eu, os irmãos que estão aqui orando nisso, nós oramos e concordamos e declaramos que o Senhor os levará a uma rocha mais alta do que eles são. O Senhor nos conduzirá a uma rocha mais alta do que nós.
E nós cremos na tua palavra que diz que Cristo é essa rocha revelada. Nós temos ao Senhor. Que diante dessa tempestade que cada um possa estar passando, a nossa fé não seja abalada. As circunstâncias podem até ser, a nossa fé não. Porque nós confiamos num Deus que é maior do que a tempestade, que é maior do que a circunstância e que cuida de nós. Te agradecemos por tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, eu quero que você comente aqui abaixo como Deus falou com você e mais. Vamos fazer o seguinte, hoje, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Pode colocar nos comentários. Eu vou me comprometer a orar por todos que colocarem pedido aqui. E eu sei também que o pessoal que assiste devocional, quando vê pedido, ora também. Tem uma equipe de intercessão aqui. Inclusive, uma pessoa testemunhou algo precioso ontem. Se essa pessoa estiver assistindo hoje, eu vi a mensagem no WhatsApp, não tive tempo de responder. Mas eu vi o testemunho, vou até responder depois, tá? A pessoa testemunhando de como Deus... Meu Deus, eu não posso contar detalhes, é uma coisa muito pessoal. Mas glórias a Deus por cada testemunho que tem acontecido, porque Deus tem feito maravilhas. Então coloca aqui teu pedido de oração nos comentários também. E é claro, gente, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.